Do Senhor, nós estamos aqui para mais uma semana conhecermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu espero que a semana de vocês tenha sido abençoada e que a semana que se inicia possa ser repleta da alegria de Jesus. E nós vamos continuar, a conhecer um pouco mais sobre uma jornada e conhecer sobre o amor e o cuidado de Deus. Então, nós estamos aqui na lição de número 9. Como o tempo passou rápido, né? Um dia desses a gente estava na lição 1 e agora a gente já está na lição 9. E o título da lição de hoje é Sentir fome não era o meu sonho. A leitura bíblica de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 41, versículo do 46 ao 57. E lá em Gênesis, capítulo 42, versículos do 1 ao 5. O memorizando de hoje diz assim: quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comer em tempos de fome. Está escrito lá em Salmos, número 37, verso 19. E esta passagem aqui tem tudo a ver com a lição de hoje. E o objetivo maior da nossa aula é que a gente possa aprender que a fidelidade de Deus vai suprir todas as nossas necessidades, as necessidades dos seus filhos. Então, como a gente vem conhecendo desde a primeira lição, nós estamos falando acerca da história do jovem José. Então, até aqui, nós vimos muito sobre a trajetória dele e em como um jovem sonhador foi jogado dentro de um poço vazio, foi vendido como escravo por seus irmãos e foi parar na casa de Potifar, onde lá ele foi preso injustamente. Mas em como Deus sempre esteve com ele e em como mudou a sua situação, pois ele passou da prisão para governador do Egito. Então, José ele enfrentou muitas situações difíceis, até chegar a ser o governador do Egito. Porém, José enfrentou tudo porque havia um propósito. Deus ele nunca vai fazer nada nas nossas vidas sem que haja um propósito para isso. Então, quando José teve sonhos, ele ainda estava na terra de Canaã, onde ele vivia com o seu pai e os seus irmãos. E haviam se passado desde então 13 anos. E 13 anos não é um tempo curto, principalmente para quem estava sofrendo. Mas Deus mostrou a José lá em sonho a posição que ele iria ocupar. Bom, Deus não especificou que ele iria ser governador, mas no sonho José era uma pessoa muito importante. E também Deus não tinha revelado quais os processos que ele passaria até chegar na realização do seu sonho. Então, para José ter chegado a ser governador do Egito, ele passou por maus bocados. No entanto, José ele teve algo que todos nós devemos ter, que é constância, que é ser constante. José ele estava sempre buscando a Deus, antes, durante e depois do sofrimento. Então, quando José assumiu o comando do Egito, ele recebeu uma missão de Faraó. Afinal, quando ele estava preso, ele conheceu o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e interpretou o sonho deles. E realmente aconteceu, Afinal, quem tinha dado a interpretação dos sonhos deles dois para José foi Deus. Então, os sonhos se concretizaram, aconteceu. E José pediu para o chefe dos copeiros que quando ele saísse, lembrasse de José. Porém, ele acabou se esquecendo. E um tempo depois, Faraó, como a gente já viu nas lições passadas, teve um sonho em que ele não conseguia interpretar e entender. E ele chamou várias pessoas para tentar ajudar ele e ninguém conseguia. E foi aí que o chefe dos copeiros lembrou de José. E aí Faraó chamou José e José, pelo dom de Deus, conseguiu interpretar o sonho, que basicamente era: o Egito passaria 7 anos de fartura e 7 anos de seca, de fome. E aí então, Faraó, vendo a sabedoria que Deus tinha dado para aquele jovem, para aquele servo, colocou ele na maior posição que alguém poderia chegar, abaixo apenas do próprio Faraó. E aí, quando José assumiu o comando do Egito, ele recebeu a missão que era de cuidar de todo o Egito. E então José começou a percorrer as terras. Afinal, ele precisava conhecer o lugar onde ele haveria de administrar. E neste período, o sonho que Faraó teve começou a se realizar.
e o Egito se tornou um lugar muito próspero e farto. Então José pôs a sua estratégia em prática, que era de recolher toda a colheita excedente que sobrasse e guardar nas cidades. E quando este período de 7 anos acabou, esses 7 anos de fartura acabou, começou a se iniciar os 7 anos de seca, sem alimentos. Assim como José tinha interpretado no sonho de Faraó, não é? Então, os outros países, por não possuírem um líder tão sábio quanto José e obediente a Deus, começaram a ser dependentes, a depender do Egito para comprar alimento. E José era o único que vendia os cereais às pessoas de outras regiões. E em todo o mundo havia muita fome, inclusive na terra de Canaã, que era de onde José tinha vindo e onde o seu pai e os seus irmãos moravam. E a família de Jacó, que era o pai de José, começou a passar fome, e talvez eles chegaram até a pensar que poderiam morrer. Porém, Deus ele sempre providencia uma solução para os problemas dos seus filhos. Não demorou muito, e Jacó ficou sabendo que no Egito havia comida, e por isso ele reuniu seus filhos e mandou eles irem comprar alimentos. Só não permitiu que o seu filho Benjamim fosse também. Por quê? Porque quando os irmãos de José chegaram até Jacó, dizendo que o seu filho amado tinha sido morto, Jacó sofreu muito. E Benjamim era o único filho que havia sobrado a ele da sua amada esposa Raquel. Então, Jacó ficou muito temeroso e por isso não deixou que Benjamim fosse com eles. Pois a perda do seu filho amado foi muito traumatizante. Então, os irmãos de José foram em direção ao Egito, em direção à providência divina. Mas Deus faria muito mais do que apenas suprir as suas necessidades físicas de alimento. Deus não os deixaria sofrendo. Deus amava aquela família e Ele providenciaria tudo o que eles precisassem. E a mesma coisa acontece conosco até hoje. Deus ele nos ama e Ele faz o mesmo com a gente, né? José ele enfrentou todo o sofrimento, mas o resultado da sua fidelidade a Deus salvou muito. Deus o abençoou para que ele pudesse ser bênção na vida dos outros. Quando Deus nos abençoa, Ele não só dá a graça a nós, mas Ele quer que a gente também seja bênção na vida dos outros. Deus, Ele está a todo momento ao nosso lado, nos momentos bons e ruins, mesmo quando a gente acha que não. E a gente tem que lembrar sempre que não estamos só, porque o nosso Pai e Criador nos ama demais e está sempre cuidando de nós, nos mínimos detalhes. Então a gente tem sempre que lembrar que Deus, Ele vai sempre suprir as nossas necessidades. Então, José até aqui tem nos ensinado muito. E eu espero que vocês estejam guardando toda a palavra no coração de vocês, pois ela é valiosa, ela vem da parte de Deus. E é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido, e o que vocês tenham aprendido tenham guardado, e que o que vocês guardem possa ser praticado, porque não adianta, né, a gente aprender e deixar lá na caixinha do esquecimento e não utilizar. Então, Deus ele quer que a gente seja bênção na vida dos outros, assim como José pôde ser bênção para todas aquelas pessoas, até para quem não era do Egito, até para quem não era da sua família, Deus usou José para ser bênção. Então, fiquem na paz de Deus. Amém.